Amém? Amém. Então, bem-vindos a mais uma aula de Teologia do Antigo Testamento. Para variar, eu estou muito animado para dar essa aula. Aleluia. Terça-feira é o dia mais alegre da semana, né? E não só terça, né? Todo dia que é dia de aula é o dia alegre, né? Glória a Deus. E hoje eu passei boa parte do dia preparando os slides para vocês e também escrevendo, né, já sobre história das religiões. Glória a Deus. Hoje nós estamos na página 24 da nossa apostila, então já abra lá comigo. E nós vamos começar a entender a teologia do Antigo Testamento na perspectiva das várias eras. O que é uma era, né? É um período de tempo onde Deus atua de uma forma e com uma característica específica. Quer dizer, um período de tempo onde há uma especificidade no tratar de Deus, no lidar de Deus com os homens, ok? E hoje nós vamos começar aqui na era edênica porque fala do Éden, né? E assim, eu diria que de todas, esta aqui é a mais complexa, porque ela trabalha com os primeiros capítulos de Gênesis e fala ali da criação, dos dias da criação e coisas assim. Mas nós vamos começar entendendo isso aqui, ó, que em toda a Escritura você não vai perceber a Bíblia fazendo, vamos dizer assim, um esforço para comprovar que Deus existe. A Escritura parte do pressuposto de que Deus existe, né? Isso é um fato consumado, e esse Deus, ele já vai aparecer, né, no livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 1. Então o grande tema de Deus, o grande tema da Bíblia é Deus, né? O grande tema da Bíblia é Deus, de capa a capa. E ali em Gênesis 1:1, a palavra que aparece ali, o nome de Deus, né, que aparece ali, o nome como ele se revela, é o nome Elohim. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Bereshit bara Elohim het hashamayim ve'et haaretz. Em hebraico, no princípio criou Deus. Esse Deus no original hebraico é plural, então já tem aí indiretamente, né, uma menção à Trindade, né? Criou Deus os céus e a terra. Bom, então o primeiro nome, né, existem vários nomes com os quais Deus se revela na sua Escritura, e o primeiríssimo deles é o nome Elohim, tá? E como um dos nomes divinos, Elohim é o que ocorre com mais frequência na Bíblia. Nós temos aí mais de 2.500 ocorrências deste nome Elohim. Qual o significado do nome Elohim? Ele vem de uma raiz. Qual é a raiz? El. Toda vez que você vê no idioma hebraico essa raiz El, fala de poder, pode falar também de temor. Então El é uma raiz no idioma hebraico que sugere grandeza, que sugere
superioridade. No caso de Deus, né? Grandeza, superioridade sobre todos os outros que se dizem, mas não são deuses. Lembram-se que nós falamos nas aulas anteriores que uma característica da teologia do Antigo Testamento, né, é o fato desse entendimento, né, de que há um único Deus, e esse único Deus é o verdadeiro, e todos os demais, então, por consequência, serão falsos, né? Muito bem, então vamos devagar aqui para vocês irem absorvendo, tá? Então Deus acaba sendo identificado como centro de toda a atividade, né? Toda atividade divina, todo agir divino, todo agir sobrenatural, todo agir espiritual, todo agir da eternidade, né, com relação à vida do homem, é identificado como partindo de Deus. Qual Deus, Patrícia? Elohim. Qual Deus? O único, verdadeiro, poderoso e a quem tudo e todos devem temer. Amém? Bom, e esse Deus, Elohim, é o alvo de temor e reverência do ser humano. Tá? Anotem aí, temor e tremor é um dos grandes temas da teologia. Então, vários teólogos, desde os mais antigos até as escolas mais contemporâneas, se debruçaram e pensaram, e escreveram livros, e ensinaram, e ministraram sobre esse aspecto, Osmair. Que aspecto? Nós estamos na página 24, né? O aspecto do temor e tremor de Deus. Amém? Bom, nós estamos falando do nome Elohim, né? O primeiro nome com o qual Deus se revela em Gênesis 1:1. Agora, já vimos a raiz, né? El, poder, temor. Agora, quando você pega o nome como um todo, Elohim, o que é Elohim? É a raiz El ampliada, né? E aí isso vai acrescentar, meus joias, uma dimensão maior, a ideia de Deus, a ideia de divindade. Por que é uma dimensão maior? Porque aí Deus se torna o Deus que cria. Amém? Então, Ele é todo-poderoso, El, a Ele todo o temor, El, mas esse El ampliado, Elohim, Ele é aquele que cria. Cria o quê? Tudo e todos, exceto a si mesmo, porque Ele não é criado, pois se fosse criado, Deus não seria. Então, Ele é o Deus que cria e cria a partir do nada. Isso, irmão de Santi, é um outro avanço. Nós vamos ver muito isso em História das Religiões. Por quê? Porque se você pegar os relatos da criação que as outras religiões têm, as outras tradições religiosas têm os seus relatos da criação, né? E em nenhum relato, né,
os deuses deles, ou a divindade, ou as divindades das outras religiões aparecem criando a partir do nada, sempre criam a partir de alguma coisa, a partir de alguma matéria-prima, né? Agora, o Deus dos hebreus não, ele cria a partir do nada. E por que é importante Malaquias salientar esse ponto? Por quê? Porque se existisse algo para Deus usar como matéria-prima, Cristinas, que não fosse o nada, teríamos então que admitir que antes de Deus criar, algo já existiria. Então Deus não seria o criador de todas as coisas. Por quê? Porque a matéria-prima que supostamente ele teria usado ao criar pastora Simone já deveria então existir. Então, qual é a importância disso, né? A importância disso, isso parece assim uma coisa muito especulativa, muito no mundo das ideias, né? Mas a importância disso é o quê? É no sentido de salientar a unicidade de Deus. Por que Deus é único? Né? Porque Ele não é criado, né? Porque Ele é absolutamente verdadeiro, todo-poderoso, a quem se deve todo o temor, e Ele é o único que consegue trazer à existência algo do nada. Amém? Muito bem. Então, quando nós pensamos no nome Elohim, ainda falando disso, esse nome também ele é formado por dois atributos divinos, então, né? Poder, El, e a total capacidade criadora absoluta, Elohim. Amém? Você percebe que o próprio nome dá significado, né? Porque se ele tem o poder total por ser El, então ele tem a capacidade absoluta de criar a partir do nada tudo e todos. Então só ele mesmo que pode ser Elohim. Amém? Eu estou tentando fazer vocês verem que o nome explica a natureza da divindade. Amém? Muito bem, já perceberam que a era edênica não é para amadores, não é mesmo? Vamos lá. Então, no primeiro versículo da Bíblia, Deus é apresentado como Elohim, e as Escrituras estão declarando então o infinito poder envolvido na força criadora de Deus, que com seu total poder e absoluta capacidade criadora trouxe à existência o universo inteiro. Amém? Ora, não vou entrar nesse debate, né? Mas a Bíblia é criacionista, nós cristãos somos criacionistas por um motivo muito simples, e não é nenhum motivo teológico, né? Se não me engano é a segunda lei da termodinâmica, né? É uma das leis da física, né? Que a tendência de qualquer coisa criada, né, sempre é de se desorganizar, né? Então sempre se parte de algo organizado que com o tempo vai se desorganizando. Ao contrário, né, daquela teoria maluca lá da explosão e tal, né? Aonde então iríamos ter que inverter a lei da termodinâmica, a lei física. Por quê? Porque aquilo lá diz exatamente o contrário, né? Que de algo desorganizado ou caótico veio a ordem.
Bom, exemplo, seu próprio corpo. À medida que você vai envelhecendo e os anos vão passando, suas células vão sofrendo desorganização, não é mesmo? Degeneração. Isso se chama o quê? O envelhecimento. E chega um ponto, né, que a gente morre. E eu vou mais além. Esses dias eu estava assistindo um vídeo de uma médica legista e ela estava explicando o que acontece com o corpo da gente depois que morre, processo de decomposição do corpo humano, né? E chega um ponto em que literalmente, fisicamente falando, nós derretemos. Quer dizer, então, o que é uma criança recém-nascida, né? É um organismo altamente organizado, né? E à medida que os anos vão passando, e essa criança depois, né, pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto, velho, né, morre, né? Quer dizer, é o processo de degeneração, que nada mais é, cientificamente falando, que desorganização. Vamos dar um exemplo mais do seu dia a dia, né? Se você arrumar o seu quarto, quanto tempo ele fica bem organizado? O pastor arrumou o nosso hoje, né? Não são muitos dias, eu posso te assegurar isso, né? Se for do filho, da filha, então pior ainda. Questão de horas para ele ficar desorganizado, né, Maia? Por quê? Porque a tendência, isso é uma lei da física, é que tudo que é organizado tende a se desorganizar, não o contrário. Agora, pega o seu quarto lá, espalha as roupas sujas no chão, deixa a cama desarrumada e tal, fecha a porta e não entra lá uma semana e experimenta se depois você vai abrir a porta assim e do nada, tudo com uma explosão se organizou dentro do seu quarto. É assim que acontece? Claro que não. Que bom que foi. Mas e quando a Bíblia fala assim que a terra era sem forma e vazia? Sim, mas aí há uma mente criadora por trás, que é o que eu vou falar agora, né? Só tem uma maneira do caos virar ordem, é quando você entra no quarto e começa a limpar. Quer dizer, há uma mente criadora, organizadora, há um elemento externo por trás. Porque se você deixar ali, esperando uma explosão acontecer, para ele se organizar, nunca isso vai acontecer. Né? Outro exemplo, a minha biblioteca, né? Cristina já viveu essa emoção, está na hora de viver de novo essa emoção, né? A minha biblioteca, ela demora aproximadamente uma semana para ser organizada, né? Então, assim, a cada milênio, mais ou menos, eu tiro todos os meus livros, limpo todos eles um por um, separo todos, né, por autor, por tema, né? E aí depois limpa todo lugar, tira as prateleiras, tira a escrivaninha, tira tudo no meio daquele meu pátio lá, né? A Roselane já foi lá, já viu uma coisa nada empilhada, né? Fora o que tem lá no quarto ainda, né? Hoje a pastora encheu mais uma caixa que está lá do lado da minha cama, né? Eu fiquei feliz porque agora liberou o meu bidê para me encher o bidê de novo. Então, mais espaço, né? Aleluia. Então, assim, né? Então assim, é a mesma coisa, né? Aí fica bonitinho o meu escritório ali, também não dura muito não, né? Porque aí eu estou escrevendo, eu preciso do livro tal, do livro tal, do livro tal, aí já faz uma pilha aqui, uma pilha ali, uma pilha lá, passou uns 15 dias, está tudo começando a revirar de novo, quer dizer,
E não adianta fechar a porta e esperar assim uma coisa de outro mundo, um Big Bang literário, onde os meus livros vão voar e se organizar sozinhos na prateleira. Isso não acontece. Então é um contrassenso pensar, né? Se nem no seu próprio corpo, Patrícia, isso acontece, se nem na sua própria casa isso acontece, no seu quarto ou na minha biblioteca, sei lá, quanto mais nós vamos pensar, uma infantilidade pensar que isso poderia, por acaso, ter acontecido com o universo e com todas as coisas, a ordem de todas as coisas criadas. Tá? Começa por aí. Então, Hebreus capítulo 11, verso 3. Vamos ler juntos? Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. O que o escritor aos Hebreus aqui está dizendo? Primeiro, que o universo não foi formado de uma explosão, mas de uma palavra. Que palavra? A palavra de Deus. Outra coisa que o escritor aqui está dizendo: o mundo físico é um mero reflexo do mundo espiritual. Eu falo isso há muitos anos aqui em Paranaguá, né? E está aqui a base bíblica. O escritor está dizendo o visível, ou seja, o mundo físico, o mundo material, né? Ele existe das coisas que não são visíveis. E aqui nós temos também uma outra coisa muito interessante, né? Que primeiro então as coisas têm que existir no invisível ou no espiritual, e depois elas se materializam, né, no físico. Sim, e aí é o início do versículo, onde ele vai dizer, né? Porque a pergunta é essa: como vamos entender isso, né? Vamos entender pela fé. Se você não tiver fé, não entende. Ok? Muito bem. Mas ainda estamos falando do nome Elohim. E um aspecto aqui muito interessante desse nome é que a terminação hebraica, ela é plural. Então, se traduzíssemos assim: no princípio criou deuses, os céus e a terra, não estaria errado. Claro que por uma questão, irmã Joias, de semântica, né, os tradutores da Bíblia não fazem isso. E também para não dar confusão, né? Porque até você explicar lá para o irmãozinho que o original é uma palavra plural, pode dar confusão e um monte de heresia no meio das igrejas, né? Então, tem umas coisas assim que os tradutores deixam quieto, né? Mas a questão é que a terminação Elohim é plural. Então, isso aponta para a Trindade. Então, no princípio criou Deus. Que Deus? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Criou o quê? Os céus e a terra. Mas eu não me convenci. Me convença melhor, professor. Muito bem. Gênesis 1, 26. Ali os tradutores dão uma pista. Quando diz ali, vamos juntos. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ei, façamos, é plural ou singular? Plural, por quê? Porque quem está fazendo é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Façamos quem? O ser humano. Nossa, é plural ou singular? Plural, nossa imagem, conforme nossa semelhança. Ora, se Deus é uma unidade tríplice de pessoas, aí você começa a entender por que o ser humano é espírito, alma
e corpo, porque ele também é uma unidade tríplice de pessoas. Ou seja, o espírito humano do dissante é tão dissante quanto a alma do dissante, que por sua vez é tão dissante quanto o corpo do dissante. Agora, o espírito do dissante não é a sua alma, a alma do dissante não é o seu corpo. Porém, seja em espírito, seja em alma, seja em corpo, o dissante é dissante. Seja no Pai, no Filho e no Espírito Santo, Deus é Deus. Só que o Filho é tão Deus quanto o Pai. E o Espírito Santo é tão Deus quanto o Filho e o Pai. Então, quando chegarem assim, cristinas, aquele tipo de gente que gosta de querer pegar aluno de teologia para colocar na parede, e alguém assim dizer: Osmaíra, eu estou sabendo que você está estudando lá com o professorzinho careca e barrigudo, bocudo. Então me diga aí, o que é a Trindade? A resposta mais simples que você pode dar é o seguinte: você quer entender a Trindade? Olhe para você mesmo. Amém? Se você é espírito, alma e corpo, está aí a dica. Claro que isso é um debate que vai muito mais além, né? Mas para quem vem com esse tipo de pergunta, uma resposta assim já está de bom tamanho, pastor Milo, né? Eu não sei vocês, né? Mas eu não tenho muito paciência com essa gente assim, não. Bom, então, o que isso está apontando? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham em unidade no processo da criação. Vocês estão me olhando com uma cara, porque vocês estão pensando assim: credo, mas Jesus estava lá quando Adão estava sendo formado? Jesus estava lá antes mesmo que os céus e a terra fossem formados? Sim, estava. Na sua divindade como filho, como Deus Filho. Então tem que ser muito nítido, irmã Eva, na cabeça da gente, quando o assunto é Cristo, né? A encarnação é uma coisa, mas Jesus não depende da sua encarnação para ser Deus. Pelo contrário, ele se fez homem e não depende da sua encarnação para existir. Ele sempre existiu e existirá. Então, começa a ter sentido passagens como: antes que Abraão fosse, eu sou. Por quê? Porque de fato ele é, na sua natureza divina. Amém? Bom, e o Espírito Santo também. O Espírito Santo aparece logo no início do início. Porque fala de Espírito Santo, principalmente aqueles que são de uma tradição pentecostal, né? Já pensa em Atos capítulo 2, né? É uma fixação com o capítulo 2 de Atos que eu vou te contar. Parece que o Espírito Santo só existe ali, né? Mas o Espírito Santo, você não precisa chegar em Atos 2 para encontrar ele. Em Gênesis, lá no início, você já encontra com ele, né? Olha ali Gênesis 1, 2, vamos ler. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Amém? Quer dizer, o Espírito já estava presente
e movendo. O Filho, naquilo que nós chamamos de estado pré-encarnado, então quando falar de Jesus, você já tem que ter cabeça teológica, né? Quando falar de Jesus, você já pensa, mas de que Jesus está falando, né? Do Jesus encarnado ou do pré-encarnado? E tem também o pós-encarnado, que é o Jesus do milênio e tal. Mas aqui, Jesus no estado pré-encarnado esteve envolvido ativamente na criação. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar em Colossenses 1,16. Vamos juntos ali. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. Uau, ele já estava lá. Continuando, as visíveis e as invisíveis. Quer dizer, o próprio nada, que é a matéria-prima de tudo, tem sua origem em Deus. Agora deu um nó, né, Malaquias? O próprio nada que tens, que é a origem de tudo, né? Tem sua origem em Deus. Então, visíveis e invisíveis. Continuando, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele. Dele quem? Deus Filho, né? De Jesus. E para ele. Aqui nós temos uma informação realmente revolucionária. Que tudo não foi criado para nós, mas por ele e para ele. Você vai dizer, mas espera aí, o meio ambiente, e o homem, e o mandato de governar, de encher a terra, e a coroa da criação, aquela história toda, para ter um relacionamento com ele. Deus não nos criou em função de nós mesmos, Deus nos criou em função dele. E não é porque ele precise de nós, porque a partir do momento que Deus precisar de algo ou alguém para ser Deus, ele deixa de ser Deus. É porque ele nos quer. Amém? Quer dizer, é possível querer alguém sem precisar dele? É. Aleluia. Oi? O amor dos suportes. Muito bem. Você deu uma bola fora, aliás, fora não, desculpe, dentro. Parabéns, amém? Vamos dar uns parabéns para ela, pessoal. Porque ela captou a essência da coisa mesmo, sabe? Amém? Então, assim, se preocupe, se ela é de casa, vai lá. Também ela não tem culpa, não tem uma placa ali, né, que fala, né? Muito bem. Mas a Cristina deu uma bola dentro, a Cristina 2, né? Por quê? Porque ela falou, o amor tudo suporta. Ela está fazendo menção àquilo que o apóstolo João, de uma forma muito resumida, porém completamente acertada, né, discerniu da natureza de Deus, quando ele diz que Deus é amor. O amor tudo suporta, o amor maior, a própria essência da divindade é o amor. E qual a prova do amor de Deus para conosco? É que ele não precisava de nós, porém ele nos quis. Então, na pessoa do Filho, Cristo morre por nós, sendo nós ainda pecadores.
sim, ai, ai, ai. Eu não ia citar esse versículo porque ele é calvinista demais. Mas tudo bem. Então, mas é mais ou menos por aí, você está no caminho certo. Então, aqui, Deus se apresenta como transcendente. Sublinha essa palavra na sua apostila. Transcendente. Essa expressão se usa muito na teologia. O transcendente. O que é o transcendente, Patrícia? Quando nós aplicamos a divindade, né? Entidade primeira e separada da matéria, que foi responsável por criar a matéria. Esse é o significado ali desse transcendente. Causa totalmente diferenciada e separada do seu efeito. Você percebe que Deus, ele é diferente, separado da criação. Amém? É importante frisar isso, porque existem religiões que alegam que não, que Deus, né, é parte da sua criação, né? Por exemplo, aquelas religiões lá místicas, né, que falam que a terra, né, é uma divindade, né, que os animais eles têm também algo, né, parte da divindade, né, são centelhas de Deus. Isso daí é uma, né, é o tal do panteísmo, né? Então Deus é entidade transcendente. Agora aqui é um conceito bem teológico, né? Mas também é entidade imanente. Por que imanente? Porque ele busca comunhão com o homem. Sublinha a palavra imanente. São duas boas questões de prova aqui, né? O significado de transcendente e de imanente, né? É imanente ao buscar comunhão com o homem. Amém? E aí, qual é o conceito de imanência? Destaca o aspecto organizador de Deus com respeito à sua criação. À medida que está em tudo e permeia tudo. Pelo que Deus é a causa de todas as coisas que estão nele e nada existe fora dele. Então Deus é entidade transcendente no sentido que ele é completamente separado da matéria, da criação. E é entidade imanente no sentido que, apesar de ser completamente separado, por outro lado, ele está presente como organizador dessa criação. Em outras palavras, ele não se mistura com a criação, nem é por ela afetado, né? Mas a organiza, a cuida, a sustenta. Amém? Sim. Ainda que ausente, presente no coração do homem. Não só no coração do homem, tudo. Então, aí está a fundamentação teológica, né? Para o fato de que Deus está no controle. Quando nós falamos assim, né? Irmão, né? Não preocupe seu coração, porque Deus está no controle de todas as coisas, né? Teologicamente, nós estamos falando, né, da divindade transcendente e imanente.
Amém? Quer dizer, Deus não se deixa afetar pelo teu problema, pela tua dificuldade, né? No sentido disso, de que isso de alguma forma possa alterá-lo, né? Ou algo assim, mas ao mesmo tempo também Ele não te abandona, né? Então, Ele no linguajar dos crentes pentecostais, né? Ele peleja a batalha com você. Amém? Muito bem. É umas coisas assim que parece meio contraditório, né? Porque a impressão, irmã Joias, que dá é que é e não é ao mesmo tempo. E é exatamente isso. Então, vamos lá. Eu estou só aquecendo o motor. Deus reconhece a criação humana como muito boa. Aí você vai pensar assim, uai, mas não está muito boa não, né? Pelo que eu estou vendo. Por que eu estou fazendo esse comentário? Né? Não precisa ser muito esperto para perceber isso, né? Eu estou fazendo esse comentário para levar vocês ao seguinte raciocínio. Aconteceu um problema, mas o problema que aconteceu não foi lá, foi aqui. E não foi com Deus. Foi causado pelo próprio homem. Então, Gênesis 1:31 diz, vamos lá? Deus viu tudo que havia feito e eis que era muito bom. Amém? Very good. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Para que o homem é criado? Para ter um relacionamento com Ele e por meio dele estabelecer o seu governo na terra. Sublinhe isso. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, a fim de ter um relacionamento com Ele e por meio dele estabelecer seu governo na terra. Tema do meu sermão deste domingo, né? O que eu preguei mesmo esse domingo? Quem estava aqui? Hã? Eu sei que foi maravilhoso. Tá, vamos ver que vocês me guiam. O que eu preguei mesmo nesse domingo? Opa! A pastora já deu uma dica. Isso. Esse domingo eu preguei sobre a chave do coração de Deus. E eu revelei a chave do coração de Deus para vocês, não foi? No início, no meio ou no fim do sermão? Vamos ver quem prestou atenção ao meu sermão. No fim. No fim. E qual é a chave do coração de Deus? Eita, pastora. Relacionamento. Amém? Não estou muito forte, não. Relacionamento. É que ela senta na frente e presta bem atenção quando eu estou pregando. E aí Mas sabia que eu vou no culto se eu não marcar o que é a palavra ali da pregação, eu chego em casa e não me lembro? É. Mas Não porque eu não prestei atenção, porque eu não me lembro mesmo. Vou dar uma penitência para minhas discípulas aí. Elas vão ter que chegar em casa essa semana e assistir no YouTube o sermão tudo de novo. Não, eu anotei. Então, e dar vários likes. Senão Deus não perdoa. Se não der o like, Deus não perdoa. Vamos parar de heresia e vamos voltar aqui para a Bíblia. Então, né, relacionamento é a chave do coração de Deus. Né? E está aqui, Gênesis 1:26, ó, vamos lá. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra.
Ora, se relacionamento é o interesse de Deus, desde o momento em que criou o homem, você vai dizer assim, mas por que então que ele fala aqui de domínio? Né? Ora, você é esperto, já entendeu, vai até pregar isso domingo lá, pastor Miro. Né? Por quê? Porque domínio nada mais, nada menos é do que uma consequência desse relacionamento. E isso não mudou. Isso é um aspecto da criação original antes do pecado que não mudou. Ora, de maneira que se continuamos a manter com ele um relacionamento, né, continuaremos a exercer domínio. Qual é o primeiro nível de domínio que você vai exercer à medida em que aprofundar o seu relacionamento com Deus? Eu vou dar uma dica, está lá nos frutos do Espírito. Que domínio é? De si mesmo. Domínio próprio. Amém? Você percebe que domínio próprio, então, é a prática desse mandato governamental que Deus deu lá no Éden para o Adão? Porque o primeiro ser que precisa experimentar o domínio, e é o domínio de Deus sobre a sua vida, é a coroa da criação, que é o próprio homem. Amém? E por que tem que ser assim, né? Porque aí sim foi afetado pelo pecado. Amém? Muito bom. De maneira então que você já sai dessa aula com uma chave interessante, né? As situações que nós experimentamos, né, nós exerceremos domínio, aprofundando o nosso relacionamento com Deus. Amém? Muito bem, Deus fala com o homem. Gênesis 1, 28 ao 30, olha lá. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. Interessante, você percebe então que originalmente, né, o homem era, e a criação era, né, vegetariano. O que salva um pouco aqui, para mim continuar afirmando a heresia que Deus é gaúcho, é o fato que a erva é verde. Isso nos lembra a erva mate. Aleluia. Então, pelo menos nesse ponto safou, né? Muito bem. Aí Deus cria um ambiente adequado ao homem, que nós vamos ver esse ambiente no capítulo 1, do 3 ao 25, né? E Deus prova a lealdade do homem. Amém? Gênesis 2, 16 e 17, pessoal. Vamos lá. E o Senhor ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer,
porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então aqui é uma prova, né? E é uma prova que o homem era perfeitamente capaz de vencer. Não venceu porque não quis. E perceba que essa árvore, ela traz o conhecimento do bem e do mal. Sim ou não? Sim. Tem um livro de Rick Joyner chamado Havia Duas Árvores no Jardim. Recomendo a leitura. Agora, um detalhe que muitos não pensam é o seguinte: eles já se relacionavam com Deus, sim ou não? Sim ou não? Sim, vocês estão aí? Sim. Muito bem, sim. Ao relacionar-se com Deus, eles tinham conhecimento do bem, sim ou não? Sim. Por quê? Porque Deus é mau ou é bom? Bom. Então o conhecimento do bem eles já tinham, não é verdade? Sim. O que eles não tinham? Do mal. Conhecimento do mal. Então, quando eles transgridem ou desobedecem, né, eles passam a ter o conhecimento do mal, porque do bem eles já tinham. Está entendendo? Do bem eles já tinham. Por quê? Porque eles viviam com Deus. E a partir do momento que o conhecimento do mal se manifesta a eles, se revela a eles, os alcança, eles caem. Por que eles caem? Ei, acorda. Ó. Com grande poder vem grandes o quê? Responsabilidades. Como é que funciona o mundo espiritual? Você é responsabilizado pela medida do seu conhecimento. A quem muito é dado, muito será cobrado. Ora, se eles tinham muito e pleno conhecimento do bem, eles seriam responsabilizados por tudo decorrente disso, ou seja, por tudo de bom. Entendeu por que Deus não deixou eles terem conhecimento do mal? Porque a partir do momento que eles tiveram conhecimento do mal, eles passaram também a ser responsabilizados por tudo que acontecesse de mal. Está aí a questão. E aí é por isso que eles tiveram que ser expulsos do jardim. Por quê? Porque a responsabilidade do mal agora não era só de Satanás, mas Satanás compartilha o conhecimento do mal e, consequentemente, a responsabilidade do mal com eles. Ela vai ter uma pergunta. Pergunte, mãe. Pergunte. Ela perguntou para mim, falei, já que ele está falando, pergunta. Sim, vá. Daí eu te explico. Fala, irmã Eva. Estamos aqui para isso. Pergunte. Queria uma pergunta. Fale. Parece que nem me conhece. Não tem. Oi? Lá no Redemoer, a gente tem duas árvores. Tá. A árvore da vida e a do conhecimento do bem e do mal. Tá. É isso que ela queria explicar. Ah, tá. Sobre as duas árvores. Havia duas árvores no jardim. Sim. Assim, árvore é uma coisa muito simbólica, tá? Árvore aqui, pelos estudiosos, interpreta-se literalmente, mas também pode ser interpretado simbolicamente. Árvore aqui é num sentido de que algo era produzido ali. Tá?
Ora, você percebe que existia a árvore da vida, mas eles não precisavam comer dessa árvore. Por quê? Porque eles já eram eternos. Eles já foram criados eternos. O homem morre a partir do capítulo 3, né? Quando o pecado entra. Não, quando fala árvore da vida, essa árvore da vida não era o próprio Jesus? Ah, tá. Sim, é uma interpretação. Acredito eu que sim, que a árvore da vida é o próprio Deus. Ele é representado. Tá? Agora, se é mesmo... Agora, tira da cabeça de vocês esse negócio da maçã. Tá? Isso daí é coisa lá da Idade Média que eles usaram para representar. Tá? Mas, assim, a árvore da vida... quer dizer, a ideia é o seguinte, que ali era um ambiente onde a própria natureza de Deus é produzida. Ali é um ambiente onde a própria natureza de Deus vivifica tudo e todos. Essa é a ideia da árvore da vida. É o habitat perfeito e eterno, o Éden. Tá? E a árvore do conhecimento do bem e do mal, né, está relacionado justamente com a possibilidade, né, de transgredir. Pastor, deixa eu prometer aqui. Eu tinha uma tese, até entrava dentro desse pensamento, como ela está falando ali, ela está pedindo explicação. Havia a árvore da vida. A árvore da vida, como o pastor estava falando, era justamente o habitar e Deus presente no Éden. E daí eu levava pela árvore do conhecimento, como nós temos dois hemisférios, esquerdo e direito. Havia a árvore do conhecimento estaria dentro de nós se nós dessemos liberdade para que Satanás viesse introduzir em nós. Não, porque aí vai partir do pressuposto que o homem tenha o mal como que adormecido dentro dele. E o homem não foi criado assim. Deus falou que era muito bom. Deus não falou é bom com um pouco de mal. É muito bom. O mal entrou. O mal é uma influência externa. O que é o mal? É a degeneração do bem que foi introduzido por um elemento externo, né? Satanás, que a partir do momento que compartilha esse elemento conosco, também nos torna responsáveis pelo mal que vai afetar toda a criação, assim como ele é a causa de todo o mal. Quem? Satanás. Pastor, só continuando aqui, vou voltar ali atrás, ali em Colossenses 16, que diz, aí o último versículo ali, parte final, tudo foi criado por meio dele e para ele. Aí, então tá, por que aí ele vai em busca, ou porque o desejo de obter o homem novamente, o livre-arbítrio já começou desde lá, ou ele foi introduzido ali no Éden, a partir do momento que eles pecaram, daí você é livre, quer dizer, livre no sentido, você tem o livre-arbítrio, ou você escolhe vir comigo, eu te quero, ou você faz o que você bem entende. Tá, mas não entendi ainda onde tu quer chegar. Tá? Porque se ele fala que tudo é criado por ele, para ele, por que ele agora vai em busca daquilo que ele mesmo criou e já era dele? A gente sabe do livre-arbítrio, né? Tá, quer dizer, você quer saber por que Deus busca o homem de volta para si, se ele mesmo o criou? Tá, porque a partir do momento em que o homem aceita que o mal entre dentro dele e o degenera,
né? Degenera esse bem que havia dentro dele, né? O homem, como posse, tá? Se coloca debaixo de um outro senhor, que não é Deus. Quer dizer, quem é o diabo? É um outro senhor que usurpa, através de uma degeneração, né? Algo de Deus, alguém de Deus. E aí então esse algo ou alguém, Deus vai ter que resgatá-lo. Então essa degeneração ali no Éden começou nesse momento. Sim, isso começa em Gênesis 3. Exatamente. Né? Antes não tinha, né? Porque havia uma comunhão plena. Deus andava na viração do dia pelo jardim, se relacionava com eles com Deus e pronto. Né? Você pode ver que a primeira coisa que acontece na queda é o que? Eles se escondem. Então, quando Deus faz a primeira pergunta, onde estás? Né? Ali já começa o processo de resgate, que vai culminar com a encarnação de Jesus, né? Sua morte por nós, né? Para que então esse resgate se consuma plenamente. Aonde começa o resgate do pecador? É quando Jesus encarna? Não. É quando Jesus morre na cruz? Não. É quando Deus lá no Éden chega perguntando aonde que está Adão. Ali ele já estava em busca. Então a pergunta dela ali, pastor, é em relação às duas árvores. A árvore nós levamos a do bem, né? O habitat, o Deus em si ali. E a árvore do conhecimento, não poderíamos levar Satanás dentro do próprio... Não, Satanás é um intruso. É um intruso, né, que vem perverter uma ordem de um ambiente perfeito. Tá? Agora, por que o acesso àquele ambiente, por isso que eu digo que eu entendo um ambiente, porque o acesso à árvore da vida é cortado como? Com eles sendo expulsos daquele ambiente, daquele jardim. E por que eles não poderiam mais participar da árvore da vida? Da maneira como estavam, decaídos em pecado, né? Porque senão eles iriam entrar numa qualidade de vida eterna pecaminosa. O pecado então ele se tornaria permanente neles. E aí nem mesmo Deus poderia, mas não iria fazer nada para resgatá-los. Por quê? Né? Porque aí eles iriam entrar numa condição final. Aí eles iriam entrar na natureza plena do próprio diabo, para o qual não há arrependimento, conversão nem perdão. Por quê? Porque o estado decaído do diabo é eterno, né? É pleno, é completo, não tem o que fazer por ele ou com ele, a não ser lançá-lo no lago de fogo e enxofre. Né? Então, se eles têm acesso, continuam tendo acesso ao Éden e todo aquele estilo de vida, todo aquele nível de vida, né? Eles iriam degenerar aquele ambiente, como o diabo fez quando lá entrou, e eles iriam entrar num caminho sem volta. Entende? Então, o fato de Deus expulsá-los do jardim é um ato de misericórdia, não de juízo. Pastor, dentro disso mesmo, por que Satanás teve esse acesso? Já que era um ambiente como que ele entrou? Boa pergunta. É isso que todo mundo... É que vocês já estão querendo entrar em teologia sistemática, mas tudo bem. Como que ele entrou, né? Bom, ele entrou da mesma maneira como ele entra diante do trono de Deus lá no livro de Jó. E como que ele entra lá, né? É importante entender que Satanás ele está decaído, mas ele não perdeu o cartão de acesso dele. Ora, se ele entra diante do trono para acusar Jó, entrar no Éden para ele não era nada. E porque aí você vai dizer, mas Deus é todo poderoso, meu Deus,
por que Deus permite, né? Justamente porque ali estava a prova do homem. Ali estava a prova da lealdade do homem. Isso quer dizer que Satanás, então, tem acesso. Sim. Liberado. Satanás tem acesso até onde ele é útil ao propósito de Deus. Ele só teve acesso ao trono porque ele seria útil ao propósito de Deus para provar Jó. Ele só teve acesso ao Éden porque ele seria útil ao propósito de Deus para provar Adão e Eva. Caso contrário, o seu cartão, o seu passe seria cancelado. Nas palavras de Lutero, Satanás nada mais é do que o cão na coleira de Deus. E tem momentos que Deus o solta e tem momentos que Deus o puxa. Pastor, Porque Deus é soberano. pastor, então é a mesma coisa ali quando Deus provou Abraão a respeito do filho. Tudo é para provar o homem, o amor do outro para com Deus. Só que ali o diabo não entrou na equação. Não, Nem sempre a aprovação acontece via Satanás. Sim, estou dando um exemplo para chegar ao propósito. O propósito é para ver o coração do homem para com Deus. Tudo bem. Mas ali é Deus mesmo provando. Não, sim, Deus. Vamos então pegar um exemplo melhor, a tentação de Jesus no deserto. Ali Satanás está completamente na equação, né? Fala, pastor. Então, em Gênesis ainda, né? Gênesis 6, depois que entra a maldade, o pecado na humanidade, em Gênesis 6 é falado que Deus se arrependeu de fazer o homem, certo? Tá. Mas em Números diz que também Deus não é um Deus para que imita nem filho do homem para que se arrependa. Boa pergunta. A Bíblia, ela é a mensagem de Deus para o homem, correto? Sim ou não? Sim. Muito bem. Sendo mensagem de Deus para o homem, ela tem que ser escrita em linguagem humana ou não? Sim. Ora, esse arrependeu ali está num sentido de levar o homem a compreender melhor a ideia, a mensagem. Na verdade, Deus, até mesmo quando ele supostamente se arrepende, isso já estava previsto nos seus propósitos eternos. Eu sei, mas aqui, pastor, Porque senão nós vamos ter um conflito com a soberania de Deus. Exatamente. É que no 6,7 diz que ele ficou irado, né? Ele disse que se arrependeu de fazer o homem e disse: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Tudo bem, e fez, né? Porém preservou a família de Noé. E daí conclui: arrependo-me de havê-los feito. Então, porém preservou a família de Noé. Quer dizer, se esse arrependimento fosse assim num sentido pleno da palavra e radical, como nós estamos imaginando, não teria sentido em preservar Noé e sua família, porque Noé também era da raça humana. Então, isso aí está num sentido assim. Como seria tipo que ele se tivesse não se arrependido, mas ficado assim, entristecido? Sim, porque a desobediência entristece o coração de Deus, né? Mas isso aí é num sentido de correção de rota. Mas aqui Noé, no caso, diz que ele achou, né, um homem fiel. Sim, exatamente. Quer dizer, e justamente por isso que a rota foi corrigida. A rota sempre é corrigida através de um homem fiel Mas, Pastor, e justo. Deus se arrependeu. Como nós entendemos a palavra arrependimento? Não. pastor, o senhor falou que Entendeu? Como nós pensamos na palavra arrependimento? Não. Né?
Ele se arrependeu no sentido que ele corrige a rota da humanidade a fim de que ela não se degenere por completo, e ele usa um homem justo e fiel, né, que ele havia achado, e foi uma raridade, né, chamado Noé e sua família. Mas na eternidade, antes mesmo de ter criado qualquer coisa, né, Deus, na sua presciência, já havia percebido que isso iria acontecer e que essa correção seria feita por meio do grande dilúvio. É meio difícil entender isso. Eu não entendi. Pastor, o senhor falou que a Bíblia foi feita para nós entendermos. Na linguagem do homem, sim. Talvez esse arrependimento pode ter vindo para demonstrar a ira de Deus contra o povo daquela época. Não é contra o povo. A ira de Deus ali foi contra o pecado do povo. Isso. Se você pensar nisso que a Patrícia está falando, fica um pouco mais palatável. Dá para engolir um pouco melhor. Fala, Patrícia, de novo. Que o arrepender ali, como o pastor falou que a Bíblia precisa, na linguagem para a gente entender, podia ser representado sobre a ira que ele estava naquele momento contra o pecado que o povo estava cometendo. Cadê o versículo aí? Deixa eu ver uma coisa. Gênesis 6. Gênesis 6, né? Vamos ler. Deixa eu só conferir mais uma coisa aqui para você. Vamos ver aqui se o Strong fala alguma coisa. Espera aí. Gênesis 6. Aqui. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Só um pouquinho, espera aí. Esse versículo é um dos grandes abacaxis da teologia. 51, 62. Espera aí. Aqui. Só um pouquinho, deixa eu achar aqui no Strong que eu já vou te dizer isso aqui. Aqui. Cinquenta e um, 62. Tá. Olha o original, tá? Estou aqui com a Bíblia Palavra-Chave que traz as referências de Strong. No original, esse arrepender é a palavra hebraica naham. E olha aqui, aquilo que eu falei, não é como nós pensamos arrependimento. Raiz primitiva, suspirar, isto é, respirar fortemente, estar pesaroso, isto é, num sentido desfavorável, né? Apiedar-se, consolar ou lastimar-se. Vingar. Tá, então, quer dizer, eles vão traduzir aí como arrependimento, mas é nesse sentido aqui, de estar pesaroso, né? Quer dizer, então Deus suspira de pesar por ter criado o homem. Dá outro sentido, né? E determina então o dilúvio. E aí não há conflito com o outro versículo, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O outro está em Números, né? Isso que eu acho que tem que ser analisado com cuidado, é Números. Vamos olhar Números. Números. Eu acho que ele usou aquela palavra Números.
Cadê números aí? Acha aí. Vamos olhar o Strong. Porque havia uma conversa que tem falando em Galatas lá, né? Então ela vai uma conversa. Números 23. Uma conversa humana. Tá. Números 23. Uma conversa 19. Vamos ver aqui. Olhando o contexto aqui, a gente percebe que Vamos lá. 23, 19. quando ele disse, ele mesmo, que Deus não participa de mim. Porque olha só, na tradução aqui, ó, que é Almeida Revista e Corrigida, ele nem usa a palavra arrependimento, ele diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Só que, porventura diria ele, não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Só que o seguinte, pastor Miro, 51:62 é a mesma referência de Strong, é a mesma palavra Naham. Quer dizer, o que significa Naham? Respirar fortemente, suspirar, estar pesaroso, apiedar-se, consolar. Você vê que pode ter vários sentidos, né? Intimar-se, vingar-se. Mas o arrependimento tem esses sentidos também. Tá, mas nós estamos falando do arrependimento de Deus, não do homem, né? É que daí, pastor, Como eu falei, não tem como nós pensarmos, atribuirmos arrependimento a Deus como nós atribuímos a nós. Nós temos que nos arrepender do jeito como nós pensamos na palavra, porque nós somos seres decaídos, e aí o arrependimento vem nesse sentido. Fazemos coisas erradas. Deus não faz coisas erradas. então é aí por isso que eu ia falar. Então o que acontece? Deus corrige rotas de homens que erram. Essa correção. E aí, pastor, a gente está comentando aqui para a gente Só um pouquinho. olhar isso aí como se fosse um homem, porque o nosso arrependimento geralmente ele é rancoroso. Ele é acompanhado de um sentimento mais ruim ainda. Não é isso que Deus. Tá, mas é que o grande conflito que está na mente dela é o seguinte: Deus sendo Deus pode arrepender-se? Não. Por quê? Porque ele não erra. Mas então por que diz lá que ele arrepende? Porque o original é no sentido de que o seu coração ficou triste, ficou pesaroso, pelo erro não dele, mas pelo erro dos homens caídos, o que estavam fazendo com a criação dele. E aí ele determina um extermínio pelo dilúvio para que uma rota fosse corrigida. Mas mesmo assim ele não foi pego de surpresa. Ele já sabia que o homem ia chegar a esses níveis, que de eras em eras, de tempos em tempos, teria que ter essa correção de rota. E aí você vai dizer: mas Deus é muito ruim, muito radical, ele corrige rota matando. Não é que ele corrige rota matando, é que a consequência, o salário do pecado do próprio homem é a morte. Então você percebe que tudo que é de ruim na equação é a parte do homem, irmão de Sante, não é a parte de Deus. Você estava falando alguma coisa? Fala. Então, essa correção aí, então vem mais ou menos assim, porque ele vai defender o homem e não o pecado. Ele pune o pecado, mas defende o homem. Sim. Quer dizer, aí está o que acontece? Não, eu vou acabar, eu vou exterminar com essa humanidade, mas eu vou preservar o homem Noé e família. Sim, e através de Noé ele preserva toda a humanidade que vem de novo, né? Porque se ele não faz isso, uma nova rota. Porque se ele não faz isso, a tese, a ideia dela era clara e justa. Sim. Agora vamos um pouco por esse raciocínio. Vocês veem como são versículos perigosos, porque tem pessoa que pensa que Deus se arrepende. E se você aceitar essa ideia, você vai ter que pressupor então que ele erra. Ora, e se ele erra, então ele não é perfeito. E se ele não é perfeito, então ele não é Deus. Então, muito cuidado com esses dois versículos aí, tá? Então, assim, quando alguém perguntar para você, Cristina, você diz assim: não, é que no original hebraico é que ele ficou muito triste, muito pesaroso, e teve que corrigir a rota do pecado do homem
através do grande dilúvio. Ele corrigiu 2 vezes, né? Lá no Éden e agora no... Ele continua corrigindo até hoje. Pandemia do Covid é correção de rota, meu irmão. Então, nós paramos aqui, né? Deus provou a lealdade do homem. E aí tivemos todo aquele raciocínio, né? Chegamos à conclusão que Deus não se arrepende, Ele apenas corrige rumos ou rotas, né? Que são desvios provocados pela própria pecaminosidade do homem. Tá? E aí Deus procurou o homem, né? Gênesis 3:9. Vamos ler. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? E aqui eu quero salientar o ponto, né, que eu falei para vocês, que aqui começa o processo de resgate. Ou seja, é a primeira vez, né, após o homem já ter entrado no estado decaído, que Deus vai em sua direção no sentido de buscá-lo ou de procurá-lo. Amém? Bom, aqui. E aí nós vamos agora focalizar um pouquinho mais na criação do mundo e do homem. Tá? E vamos pensar agora naquela expressão de Gênesis 1:1, o Bereshit, que é no princípio. Ora, no princípio indica a criação como evento histórico, situado dentro do tempo e não um simples mito. Sublinhe isso. Criação como um evento histórico situado dentro do tempo e não um simples mito. Por que é importante entender isso? Porque existem correntes do pensamento humano que falam da criação, do relato da criação, né, da narrativa da criação como algo mitológico. Dentro da própria teologia existem correntes que entendem que isso aqui, a narrativa da criação, é uma narrativa mitológica. O que é um mito, né? Uma história construída para ilustrar uma determinada coisa, ou tentar dar uma explicação da origem disso ou daquilo, né? Então, aqui nós não temos um mito no relato da criação, né? Mas sim um evento histórico. A criação é real, ela aconteceu, né? No tempo, no espaço, né? Num período, ok? Amém? Outra coisa, nós vamos ver por 10 vezes em Gênesis capítulos 1 e 2 essa declaração aqui, ó. E disse Deus. Por que essa declaração aqui é importante? Porque vai revelar que Deus é um Deus pessoal. É uma pessoa, pessoa de Deus. Disse, quem disse? Uma nuvem, um brilho, um vento? Não, quem diz é uma pessoa, e essa pessoa é Deus, tá? E esse Deus, ele se comunica, né? Essa é uma das características de uma pessoa, né? Quem é uma pessoalidade, ele comunica-se, né? E ele não só se comunica, mas ao comunicar-se, Deus cria. Escreva isso aí, ao comunicar-se, Deus cria. Quer dizer, a comunicação de Deus é criativa. Por isso que Deus não fala à toa, porque tudo que Ele fala acontece, tudo que Ele fala vem à luz. Ok? Então, ao falar, né, Deus cria. A comunicação de Deus é criativa, né?
Então, ao contrário do que a maioria pensa, Deus não fala muito. Porque tudo que Ele fala, cria. Pastor, tira uma dúvida da minha cabeça. Deus vai falar assim para você, não ande com uma Cristina. Deus vai falar isso para você? Não, é algo que eu estou perguntando, porque eu já escutei isso. E eu não penso que Deus não vai fazer isso. Deus vai fazer alguma situação mesmo. Bom, várias vezes na Bíblia, Deus recomendou andar ou não andar com esse ou aquele. Então Ele pode falar isso sim. Agora a questão não é se Ele fala isso, mas sim por que Ele está falando isso. Por que Deus iria falar isso? Em que situação? Em que situação Ele está falando isso? Com que propósito Ele está falando isso? Então, cada caso é um caso. Tá? Agora sim, é importante entender que Deus não entra nas nossas disputazinhas de igreja. Tá? Deus não desce tão baixo assim. Ele não entra nessas coisinhas. Isso são coisinhas nossas aqui. Não, assim, o sonho que eu falei pra você que eu tive, que Deus falou, não ande mais com essa pessoa. Tá. Mas Deus me falou o motivo. Tá, não, tudo bem. Deus falou, tem um motivo. Às vezes a pessoa fala assim, Deus falou que não era pra mim andar com aquela ali, mas por que? Né? Tá, não. Não, Deus falou, mas tipo, não tá mais justificativo. Aí é viagem. Quando você vê a pessoa tá triste, Deus É que às vezes as pessoas colocam as coisas na conta de Deus, né? Deus falou, quando na verdade Deus não falou, mas eu quero falar e não tenho coragem de dizer, então eu digo que Deus falou. Então cuidado com essas coisas, tá? Fala, irmão de Santi. Só um pouquinho, fala mais alto. Moisés. Tá? Você vai dizer, mas como Moisés ele nem tinha nascido, né? Tradição oral. Lá na nossa apostila de Pentateuco, a gente trabalha essa questão da autoria de Gênesis, tá? Então Moisés ele recebe toda essa tradição oral e também ele tem acesso, pela sua educação na corte do Egito, ele tem acesso a bibliotecas e a obras que existiam com muita coisa, relatos do dilúvio, relatos dessas histórias antigas que eram não só parte da tradição religiosa dos hebreus, mas eram muito mais antigos do que isso. Tá? Então é uma mistura ali. O Espírito Santo permite que tradição oral chegue aos ouvidos de Moisés, mas também que referências bibliográficas ele tenha acesso a essas coisas. E também nós temos ainda Jetro, que por ser sacerdote em Midian, também com certeza tinha uma tradição oral, um conhecimento muito grande desses relatos da criação e dos antigos patriarcas e tal, porque esses relatos eles se espalham por toda aquela região. É importante entender que o povo hebreu ainda não existia. Lá em História das Religiões nós vamos entrar fundo nesse negócio. Comentou a respeito, pastor, do história de Jó. Sim. Que também não foi contado, ele faz papinho. Isso. E escrito também por Moisés, inclusive antes de Gênesis. Muito provavelmente. O primeiro livro escrito mesmo é Jó. Tá? Seria a primeira obra de Moisés. Tá? Bom, então, vamos lá. Aleluia. Eu estava dizendo que Deus não fala muito, né? Inclusive a palavra diz que a nós nesses últimos tempos, ou nessa última era, falou pelo Filho. Amém? Então o que Deus fala através do Filho.
Aonde? Na Escritura. A Escritura é o Filho falando. Ai, mas eu ouvi a voz de Deus no meu coração. Pode acontecer? Pode, mas é uma experiência subjetiva. Pode acontecer? Pode, mas tem que ser comparado e alinhado com a Escritura. Amém? Eu sei que é uma comparação meia esdrúxula, mas eu vou fazer. Assim como nós temos um presidente que fala assim, que ele só joga nas 4 linhas da Constituição, vocês têm um professor que só joga nas 4 linhas da Escritura. Saiu fora daqui, esqueça. Tá ok aí? Tá ok aí? É que outras pessoas traduzem a Bíblia como elas querem, não como está escrito. Bem dizer, Deus falou lá na palavra, amai teu próximo como a ti mesmo. Não, eu amo ele, mas não como a mim mesmo. Se estiver faltando para mim, se estiver faltando para ele, eu não vou tirar de mim. É isso que as pessoas pensam hoje, mas a gente tem que tirar da gente e dar, porque é o amor que tudo supera. Lembre-se que todo peso tem contrapeso. Eu tiro de mim e dou, né? Amém. Perfeito? Né? Mas também lembre-se que existem outras passagens, como aquela, por exemplo, que diz, né, que aquele que não cuida da sua própria família é pior que o ímpio. Não, mas tipo assim, se a minha casa estiver bem, Ah. eu dar uma coisa que eu... Isso, entende? Mas eu sou uma pessoa que eu tiro de Sim, mim e dou. sim. Mas a minha casa, se eu for lá Sim. organizada, igual você falou lá no quarto. Eu tava conversando com os meus, eles chegam na minha casa, quando chegar na minha casa, fica assim, ó, ela tem tantas crianças, mas a minha casa é organizada, meus filhos não tiram nada do lugar, né, os nerds. Eles não tiram as almofadas, o sofá, o quarto deles, eles só dormem, depois que eles saem, cada um arruma sua cama, sai pra fora. Eles têm um lugarzinho de brincar, brincou, recolheu. O cachorro entra, a minha pincher entra, ela sabe que ela vai fazer sujeira. É que isso daí é o quê? Isso daí é educação, né? Qual é a função da educação? Nos condicionar para o bem. Se eu fosse você, eu escrevia essa. A função da educação é nos condicionar para o bem. Como que é? A função da educação é nos condicionar para o bem. Quer dizer, onde houver educação, haverá bem. A função da educação é nos condicionar, porque nós temos que ser condicionados, ou em outras palavras, treinados para o bem. Amém? Vamos lá. Então, eu vou dizer mais uma vez, Deus não fala muito, porque tudo que Ele fala cria. Então, muito cuidado com gente por aí, né? Muito cuidado com gente por aí que caiu o copo lá de cima do bebedouro, é Deus falando comigo. Opa, peraí, cuidado com essas coisas. Cuidado, né? O cachorro latiu rouco, é Deus me dando um sinal. Cuidado com essas coisas. Deus fala? Fala. Deus dá sinal? Dá. Mas não é a todo tempo, de tudo que é jeito, a toda hora, como a gente pensa. Amém? Cuidado com isso. Quando fala, fala pela Escritura. Ou pelo menos tem que estar alinhado com a Escritura. Porque às vezes também a gente já vê por aí gente falando coisa que é até heresia, dizendo que Deus está falando e não tem alinhamento nenhum com a Escritura aquilo ali. Isso daí é fake news espiritual. É fake news.
Então, simplesmente a palavra foi liberada e o mundo veio a existir. Uau! Salmos 33, versos 6 e 9. Vamos lá. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Amém? Aleluia. É importante perceber que, de acordo com as Escrituras, Deus criou tudo em um vazio físico. Sublinhe isso. Sublinhe isso. Isso é uma boa questão de prova. De acordo com as Escrituras, Deus criou tudo em um vazio físico. Isso contradiz o relato de muitas outras religiões que entendem a criação desenvolvida a partir de algum elemento, como terra, ar, fogo ou água. Então, se você pegar as tradições religiosas por aí, você vai ver que muitos dizem isso, né? Que Deus cria, mas Ele cria a partir de algum elemento. Inclusive terra, ar, fogo e água. Os místicos dizem que são os elementais ou elementares. Já deve ter ouvido isso por aí, né? Mas Deus não precisou de nenhum desses elementos, até mesmo porque eles nem existiam, para criar. Isso equivale a dizer que a criação foi ex nihilo. Sublinhe isso, é uma expressão latina. Ex nihilo significa a partir do nada. Boa pergunta também de prova. O que significa a expressão ex nihilo? A partir do nada. Tu vai postar essa, né? Na prova, porque são muitas para a gente lembrar o que significa, professor. Vai ler a apostila. Vamos lá. Peraí, não deixa a bateria. Não vai acabar a bateria que for mega. Jesus, é só o computador. É múltipla escolha. É porta? Vocês vão ver, gente. Não, são de marcar. Não são de escrever. Quando foi essa prova? Quando é de escrever, aí tem um texto. Não, calma. Não se turbe o vosso coração. Amém? Prova aqui é um mero detalhe. Só tem prova aqui porque a gente tem que avaliar de algum jeito o aluno. O que interessa aqui é aluno que participa das aulas, pergunta e se interessa. É isso que me interessa. Porque prova, o cara vai lá, decora esse troço aí, tira um 10 e dali 5 minutos às vezes não lembra mais de nada. Tá? Então eu quero gente que entenda. Eu quero gente que goste da coisa, amém? Como eu gosto. Amém? Aí sim. Tá? Então prova, a gente só faz o que tem que fazer, né? Vamos lá. Romanos 4,17, parte B, diz assim, vamos ler. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Amém? Amém? Você viu isso? Chama a existência. O quê? O que não existe. Da onde? Do nada. Então o método da criação, ele foi tão claro quanto a fonte. Sublinhe isso. O método da criação foi tão claro quanto a sua fonte. Ora, o que eu quero que vocês entendam aqui? Que Deus, ele não faz nada de forma duvidosa, de forma que não seja
que deixe alguma sombra de dúvida, de forma que não seja clara, de forma que não seja lógica. Amém? Nós temos, a gente fala tanto de fé, né? É um problema isso, sabe? Porque se fala muito de fé na igreja e pouco de lógica, e aí às vezes a gente passa para as pessoas a ideia, a impressão que Deus assim é alguém meio maluco, né? Tem algum problema mental, alguma coisa assim, né? Entendeu? Que faz um negócio meio sem pé nem cabeça. Você precisa entender que apesar de Deus não ter início nem fim, né? Mas as coisas que Ele faz tem pé e tem cabeça, tem lógica. Amém? Tem lógica. Então, a criação é clara, a partir do nada. A fonte da criação é clara. O próprio Deus em pessoa. Deus criou e fez pela sua palavra. O método da criação é claro, a palavra. Contudo, tal coisa indica algo mais do que simplesmente método, pastor Milo. Indica que a criação concorda com o conhecimento prévio de Deus a respeito do mundo, pois Deus falou a partir do que havia pensado e projetado. Quer dizer, Deus não chegou assim de surpresa, vamos ver o que eu falo aqui, o que eu crio aqui. Não. Ora, irmão, se até para construir uma casa alguém faz uma planta, faz um projeto, pensa, arquiteta algo, você acha que para criar o universo inteiro e tudo que existiu e existe, Deus vai fazendo improviso? Deus não improvisa. Anota aí, meu irmão. Deus não improvisa. Então não venha me chegar no meu púlpito aqui domingo e querer improvisar. Mas o senhor nunca pregou de improviso, professor? Preguei, só que você tem que entender o seguinte: o meu improviso, na verdade, não é improviso, né? Porque eu vivo estudando. Já estava armazenado. Eu já está, meu irmão, há anos lá. Eu só vou como bom pai de família, que a Escritura diz que tira do seu bom depósito coisas novas e coisas antigas, né? Eu só vou sacá-la de dentro. Mas raramente eu faço isso. Olha, raramente mesmo eu faço isso. Normalmente as minhas pregações são como os esboços que vocês vivem levando para casa aí, né? Quer dizer, não há improviso. Por que eu não posso improvisar? Porque Deus não improvisa. Deus não improvisa. Tudo que Ele faz é projetado, tudo que Ele faz é pensado, tudo que Ele faz é planejado, ainda que não nos pareça que Ele fez planejado, mas Ele fez de forma planejada. Então, quando a igreja, a gente fica nessa onda aí de levar uma fé, tá entendendo? Você conhece gente assim? Ou é só aqui na minha igreja que tem? Que leva a fé de improviso? Deixa como tá para ver como é que fica? Deixa a vida me levar? Isso daí não tem nada a ver com Deus, não. Tanto que na palavra ali, né, pastor, que se um rei tem 10 mil homens vai guerrear com 20 mil, ele pode fazer a paz. E ele improvisa. Claro. Cada matador isso. Muito bem. As parábolas, né? Você está entendendo a grande responsabilidade que você tem? Está entendendo? Nós não temos, irmãos, o nosso chamado, nós não temos o direito de improvisar.
Nós precisamos sim estar preparados. Amém? Seu propósito específico e a função predeterminada de tudo são destacados por ele dar nomes àquilo que criava. Outra coisa, Deus chama as coisas pelo nome. Então por que nós vamos deixar as coisas indefinidas? Deus não chama, como uma moça que eu aconselhei uma vez, a Cristina lembra dessa, né? Deus não chama mentira de engano, ele chama mentira de pecado, né? Me lembro uma vez que eu aconselhei uma moça que congregou aqui, ela era mentirosa, né? E eu confrontei ela com o pecado da mentira, e ela ficou mais de 1 hora me falando que ela não mentiu, ela se enganou. Até que eu disse: para de achar que eu sou um idiota, né? Porque se nem eu você engana, quanto mais Deus. Então chame o seu pecado pelo nome, entendeu? Porque Deus chama as coisas pelo nome. Então para Deus o que é. Amém? E não fica olhando para a vida do outro, né? Chame as coisas pelo nome na tua própria vida, para começo de conversa. Porque a gente é muito bom para julgar e condenar rapidamente o outro e muito ruim quando a coisa é com relação a nós. Não é verdade? Não? Então o fato de nomear as coisas que criava revela que Deus era possuidor delas. Tudo aquilo que você dá nome, você tem autoridade em cima. Então não fique me olhando com essa cara assim, quando eu digo dê nome ao seu pecado. Sabe por quê? Porque a única maneira de você vencê-lo é dando nome a ele. Essa vai para domingo. Ora, se aquilo que você dá nome, você passa a ter influência sobre aquilo, a partir do momento que você parar de querer tapar o sol com a peneira, com relação, por exemplo, ao pecado da mentira, e dizer, não, eu menti, eu sou mesmo mentiroso, eu preciso me arrepender e abandonar isso, a partir do momento que você aceita isso, é só um exemplo, tá? Não estou dizendo que ninguém seja, né? Mas a partir do momento que alguém aceita isso na sua vida e começa a tratar com isso de frente, ele começa a ter influência para vencer esse pecado. Ele se tornará maior que o pecado de mentira na sua própria vida e na autoridade do Senhor, né? Ele o vencerá. Por que existem muitos pecados que não são vencidos em meio à igreja? Porque as pessoas não os nomeiam e não os encaram de frente. Não fica aquela coisa, né? Eu não menti, eu omiti a verdade, eu não menti, eu me enganei, eu não, né? Eu não adulterei, eu só troquei de mulher. Ora, né? Entendeu? Então, aí nunca vence o pecado, porque não chama pelo nome. É o princípio da criação visto de uma outra maneira. Por que Deus tem autoridade sobre tudo que Ele criou? Porque tudo Ele chama pelo nome. Quando é que você vai ter autoridade para vencer tudo aquilo que você criou de errado, de problema para a sua própria vida? Quando você chamar essas coisas pelo nome. Deixar de falar que foi a carne. Mas esse problema não é a gente, não é só nós, né? Desde Adão, lembra Adão, né? Foi a mulher que tu me deu, aí a mulher disse, foi a serpente que tu criou, quer dizer, a culpa é tua, porque tu que deu, tu que criou, e Deus não caiu nesse migué aí. Muito bem. Então nós vamos parar aqui.